você faz para oxigenar o tanque da sua piscicultura, o teu viveiro escavado aí de piscicultura, de maneira que isso faça mais dinheiro, de maneira que você tenha mais faturamento ou mais eficiência de produção, né? Seja essa oxigenação de maneira natural ou com o uso de tecnologia. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, combinado? Já vão me mandando aí de onde é que você está assistindo essa live. Eu gosto de saber onde meu conteúdo está chegando, em que lugar do Brasil ou do mundo esse conteúdo está chegando. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema de oxigenação de água, já vão me mandando aqui no chat que eu vou respondendo conforme for dando tempo. Combinado? Bom, antes de eu começar a falar sobre esse tema, né, de como é que a gente vai fazer a oxigenação dentro do teu viveiro escavado, com o intuito de trazer mais lucratividade, mais eficiência para a tua piscicultura, para a tua empresa piscicultura. Primeira coisa, você precisa entender que o oxigênio é o parâmetro de qualidade de água mais importante dentro de uma piscicultura. Se eu não tenho a quantidade de oxigênio disponível dentro do viveiro, de acordo com a demanda de oxigênio por parte da quantidade de peixes que eu tenho ali dentro do viveiro, eu posso vir a ter problemas com isso. Então, essa é a primeira questão. A concentração de oxigênio, ela já está, né? Eu já tenho um volume de oxigênio ali disponível na água, e se eu respeitar a quantidade de peixes para dentro daquele meu ambiente aquático, para dentro daquele viveiro, né, de piscicultura que eu tenho, eu não vou ter problemas com falta de concentração de oxigênio. Então, não é assim, eu tenho ou não tenho oxigênio dentro do viveiro de piscicultura. Você sempre vai ter oxigênio. A questão é quando você erra na quantidade de peixes, e essa quantidade de peixes pode ser não necessariamente quantidade em números, mas em quilos de peixes, né? Porque quanto maiores os peixes forem, maior é a demanda por oxigênio que esse peixe precisa, tá? Então, né? Porque eu tenho mais quilos de peixe, eu preciso de tem mais metabolismo sendo feito ali dentro desse ambiente aquático, consequentemente mais demanda por oxigênio. Então, quando você entende isso, que é a quantidade de oxigênio está ali dentro do viveiro, né? E ele suporta uma demanda de oxigênio. Se eu aumento essa quantidade de peixes ou de quilos de peixes buscando mais oxigênio, que não vai ter suporte ali dentro do viveiro, eu corro o risco de ter um desequilíbrio, né, dessa demanda e oferta de oxigênio dentro do ambiente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você entende sobre a capacidade de suporte, essa capacidade de suporte é também calculada em relação ao quanto de oxigênio aquele ambiente vai ter disponível para o volume de peixes que você vai ter, isso acaba sendo evitado. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, antes de seguir, né, com esse tema. Imagine que o teu viveiro tem a capacidade de suporte para 5 toneladas de peixe. Só que 5 toneladas de peixes, você pode ter 5.000 peixes de 1 quilo ou 10.000 peixes de meio quilo, dá 5 toneladas. Só que se você tem 10.000 peixes de meio quilo e o peso que você quer chegar do seu peixe para comercialização é um peixe de 1 quilo, você vai ter problemas, porque se o viveiro só suporta 5 toneladas, você tem 10.000 peixes de meio quilo, que já dá 5 toneladas, como é que você vai ter quantidade de oxigênio suficiente para aumentar o dobro do volume de peixe que você tem naquele momento? É basicamente isso. Então, oxigênio dentro do viveiro é limitante demais para o desenvolvimento do peixe, para o crescimento do peixe, para a boa conversão alimentar, para o ganho de peso do peixe. Se você não tem oxigênio, imagine você aí na tua casa. Se começa a faltar oxigênio no ambiente, você está num lugar fechado, consome todo o oxigênio do ambiente e aí não tem mais oxigênio. Você vai asfixiar. Ou se você começa a ter uma parada respiratória. Quer ver um exemplo muito fácil? Quanto tempo você consegue ficar debaixo d'água com o nariz preto, né? Independente se está tampando o nariz ou não está, né?
Quanto tempo você consegue ficar sem respirar, sem oxigênio? É a mesma coisa para o peixe, porque o peixe, embora ele consiga usar a molécula de oxigênio que está disponível na água, eu preciso ter o oxigênio disponível ali para ele. Chega um momento que esse oxigênio acaba, se ele consumiu tudo aquilo. Então, basicamente é isso. O oxigênio ele é limitante para o bom desenvolvimento do teu peixe. Entendendo isso, já é meio caminho andado. Porque se você entende isso, muita coisa do que eu vou falar daqui para frente, inclusive sobre a capacidade de suporte, vai fazer muito sentido para você. Combinado? Então, ok. Só que quando você tem lá, né, uma quantidade de oxigênio dentro do viveiro e você tem uma quantidade de peixes dentro do viveiro e você percebe que em algum determinado momento esses peixes começam a demonstrar o comportamento de falta de oxigênio. Quem aqui sabe qual é o comportamento da falta de oxigênio por parte dos peixes, né? Me fala aí para mim, o que vocês acham que é o comportamento do peixe quando ele está demonstrando que tem falta de oxigênio? Então, quando ele começa a demonstrar esse sintoma de que, opa, tá acabando o oxigênio aqui de dentro do viveiro, o grande erro do piscicultor é achar que, opa, ok, que eu vou fazer? Eu vou lá comprar um aerador, o problema está resolvido. E vai lá e compra um aerador. E no primeiro momento, realmente isso vai resolver. Ele vai resolver nesse primeiro momento. O Adriano está falando, fica nadando sobre a superfície da água, sobe para a superfície, ou fica na entrada da água, fica na flor da água, fazendo um comportamento que a gente chama de boquejando, fica fazendo assim, ó, com a boquinha bem na superfície da água, conforme a Inês e o Adriano falaram, é isso mesmo. E aí o piscicultor vai lá, ok, tá acabando o oxigênio aqui do meu viveiro, eu vou lá comprar um aerador. Compra um aerador, coloca. Resolve no primeiro momento. Só que se a quantidade de peixes que você tem dentro do teu viveiro é maior, inclusive do que a quantidade de oxigênio já com a presença de um aerador, vai chegar num momento em que, de novo, isso vai acontecer. O peixe vai ficar na superfície boquejando, demonstrando que está faltando oxigênio, porque, sim, o oxigênio vai acabar novamente. Então, quando você entende isso, que é eu fazer o cálculo da quantidade de peixes de acordo com a disponibilidade de oxigênio que eu vou ter dentro do meu viveiro, mesmo quando eu coloco um aerador lá dentro, isso muda o jogo para você na tua piscicultura, porque você para de socorrer um peixe que chegou a ter o sintoma de falta de oxigênio, e aí eu vou te dizer um negócio, quando o peixe sobe na superfície e fica boquejando, cara, você já perdeu bastante eficiência. Já faz tempo que o peixe está comendo ração e não está tendo aproveitamento dessa ração. Já faz tempo que esse peixe está consumindo ração e não está tendo conversão alimentar. Já faz tempo que esse peixe está consumindo ração e não está tendo o ganho de peso que deveria ter naquele momento. Isso mingua o teu dinheiro, isso acaba com a tua eficiência produtiva. Então, o que a gente precisa fazer é ter oxigênio disponível dentro do viveiro em quantidades ao longo de todo o ciclo de produção em que o peixe não chegue a demonstrar esse sintoma de que ele está boquejando. Porque quando ele chega nesse sintoma é porque ele já está pedindo socorro, porque ele já está indo a óbito praticamente.